aplicou, trouxe para a vida e a gente vai ver um resultado muito grande. Então, o tema de hoje é: eu sou um sacerdote. A intenção é, de fato, essa: a gente aprender e estar praticando, aprender e colocar em prática. Se Deus está trazendo isso, é porque Ele quer tratar algumas coisas nas nossas vidas. Então, vamos anotar, gente, anotar o G12. Vamos voltar com essa prática. A gente vai para o presencial, mas vamos sempre estar anotando, sempre estar deixando essa palavra trazer transformação nas nossas vidas, praticando, porque é assim que a gente vai crescer. Não é ser um ouvinte aqui uma vez na semana, é a gente estar praticando na semana. Diga comigo: eu sou um sacerdote. Para você, o que é ser um sacerdote? Doni, você que tem essa barba de sacerdote aí, o que é ser um sacerdote para você? Rapaz, sacerdote para mim é aquela pessoa. Pô, me pegou desprevenido, eu não tenho que pensar. Mas sacerdote para mim é aquela pessoa que tem um direcionamento, recebe direcionamento, responsável por passar aquele direcionamento para outra pessoa. Foi até o que meio que falou no culto do IES, né? Aquela pessoa que é preparada para essa função também, que tem essa responsabilidade de ouvir a voz de Deus e transmitir essa mensagem para outras pessoas. Perfeito. O que mais? Lucas, fala aí para a gente o que é ser um sacerdote dentro da sua visão. Ficou mudo aqui, Dan. Você falou comigo? Falei. Dentro da sua visão, o que é ser um sacerdote? Falei agora. Agora tá bom, seu áudio, já estava abafado. Pronto. Foi comigo, né? Fiz leitura labial aí. Vamos lá, foi com você. O que é ser um sacerdote dentro da sua visão? Eu creio que é assumir a responsabilidade pela vida espiritual, né? Ali do meio em que ele vive, seja o lar, naquela época era do povo, né? Você assumir a responsabilidade espiritual. Perfeito. Assumir a responsabilidade espiritual. Quem mais quer complementar aí? Quer ser o sacerdote na sua visão? Fala aí, Jonathan. E aí, Dan? Shalom a todos. Shalom. Eu acredito que seja intermediário, né, da mensagem de Deus para o povo, alguém que está ali fazendo a ligação, né, no caso no Antigo Testamento, entre a mensagem de Deus e o povo. Ali está num sacrifício, na verdade. Né? Perfeito. E assim como existem boas testemunhas, existem também o quê? Falei semana passada, as más testemunhas. E da mesma forma são com os sacerdotes. Existem sacerdotes que executam o seu ofício da maneira que precisa ser executado, mas também existem aqueles sacerdotes, eu não vou dizer má sacerdotes, porque sacerdotes quem levanta é Deus, e Deus não levanta ninguém má, né? Com atitudes má. A pessoa pode ter uma atitude má, mas não é Deus que erra ao levantar alguém. Mas existem sacerdotes que exercem o seu ofício de uma maneira errada. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Perfeito, Rei. Perfeito. Vou falar sobre isso no final. É basicamente sobre isso. Mas eu quero que vocês abram aí comigo. Eu não sou de ler o texto todo, não, mas eu quero ler junto com você. Cada um lê um versículo e é uma história. Uma história não, né? É um fato. A Bíblia não é historinha. Mas 1 Samuel capítulo 2. Vou falar a ordem aqui, tá? Preste atenção para você pegar. Primeiro Bruno, depois Jorlan, depois Walter, depois Adonias, depois Jonathan, depois Reinaldo, depois Ronald, depois Eduardo, depois Lucas. Sempre nessa ordem. Pegou aí? Quem é antes de você? Eu, Lucas, Jorlan, Walter, Adonias, Jonathan, Reinaldo, Ronald, Eduardo e Lucas. Abram aí comigo. 1 Samuel. Eu sou duas vezes, no caso? Você tinha falado Bruno, Jorlan.
Eu sou o primeiro. Mas Eu, depois você Bruno. falou... Você confundiu. Aí você falou... Na primeira vez você falou Bruno, depois você falou Lucas. Não. Eu, Bruno, Jorlan, Walter, Adonias, Jonathan, Reinaldo, Ronald, Eduardo, Matheus e Lucas. Mas porque Ok. na certa acho que mudou o quadradinho aqui na hora. Aham. Mas Mudou conseguiram mesmo entender, porque eu né? era depois de Dudão. Mudou, agora é depois de Mateus. Capítulo 2. Todo mundo já sabe sua ordem, né? Quando terminar, vai terminar em quem? Em Lucas. Não sei não, velho. Meu computador bugou aqui, saiu a tela, saiu tudo, travando. Então vamos lá de novo. Eu, Bruno, Jorlan, Walter, Adonias, Jonathan, Reinaldo, Eduardo, Matheus, agora é Ronald, depois Lucas. Fechado? É bom vocês ficarem quietos aí, porque toda hora muda quem vem aqui de mim. Velho. Não entendeu o que, Matheus? Diga aí, vá. Eu digitei rápido no chat aí, tá errado aí, mas só para vocês verem. Não, na hora que você foi falar, meu nome ficou slow motion. O seu é depois de Eduardo. Pronto. A ordem está aí, ó. No chat. Vamos lá. A gente vai ler a partir do versículo 12. Cada um é um versículo. Vou começar aqui. Vamos lá. Os filhos de Eli, não é Eliomar, tá? Os filhos de Eli eram ímpios. Vocês sabem quem é Eli, né? Todo mundo sabe? Eli era um sacerdote, tá? O mesmo sacerdote que falou lá com Ana. Ana, quando estava clamando no templo, estava pedindo a Deus um filho. Eli era o sacerdote dessa época. E todo sacerdote, gente, é importante a gente frisar isso. Existe o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote é a linhagem de Arão. Todo sacerdote que você vê na Bíblia é da linhagem de Arão. Deus fez essa aliança com Arão. Deus falou, os sacerdotes que eu vou levantar vai ser da sua linhagem. O sumo sacerdote é Jesus. Só existe uma pessoa que é a representação do sumo sacerdote. É Jesus e Arão, né? Que foi o primeiro sacerdote. Então, vamos lá. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar de sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo um sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem que ofereceu o sacrifício respondesse, leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda. Então o empregado respondia, não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo o tomo à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Perdão aí. Pule para o 22 para a gente poder ganhar um tempinho aí. 22. Eli já bem idoso ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e aqueles que deitavam-se e se deitavam com suas mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Pois isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Parem com isso, meus filhos.
eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor É o como 25. É o 25. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviam o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Lucas vai para o 27. 27. Peraí. Então o profeta procurou Eli e lhe deu essa mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelarei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família... eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, que é Arão. Subir o meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dê à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, ó meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminaria a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Acabou. Você, Doni. Você 32. terá inveja da prosperidade. Eu estava travado. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para vocês. Para você, os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e os meus pensamentos. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante ao meu rei ungido. Até aí, até aí. Esse é o versículo de hoje. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Olha o que Deus está dizendo. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Gente, uma coisa que a gente precisa trazer para nossas vidas e que a gente aprende com essa palavra que a gente acabou de ler é que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Vou repetir, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus leva muito a sério aquilo que ele fala. Deus leva muito a sério aquilo que ele institui. Essa história a gente consegue perceber, a gente consegue ver nitidamente que o sacerdote ele tinha uma missão. Ele tinha um ofício para poder fazer. Eu não sei se você conseguiu captar, mas depois você pode ler esse versículo com muito mais calma. Mas os auxiliares de Eli eram seus 2 filhos.
E os caras praticamente zombavam do ofício que era sagrado. Os caras traziam algo que era profano para aquilo que Deus instituiu como sagrado. Eu não sei se você sabe, mas quando você fazia uma oferta para Deus, a melhor parte era de Deus. Precisava ser de Deus. Se eu não me engano, era a parte da gordura ali do animal. Precisava ser queimada e aquilo subia como incenso suave para Deus. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles iam lá com um garfo e pegava a parte que era de Deus. Ele ficava para ele. E quando alguém questionava, eles falavam assim, se você não me dá, eu vou tomar. O testemunho da casa de Eli, uma coisa interessante que a gente consegue perceber muito, quando a Bíblia fala de sacerdote. Deus sempre olha para o sacerdote olhando para a sua casa. Anota isso, que isso é forte. Deus sempre olha para o sacerdote olhando para a sua casa. Por quê? Porque a casa é o reflexo do sacerdote. Quando Deus levanta alguém sacerdote, a ideia dele é que haja o quê? Uma família sacerdotal. E o que é uma família sacerdotal? Uma família que serve ao Senhor. E hoje eu quero liberar essa palavra sobre você. Toda a sua família vai servir a Deus. Não importa quem é, não importa se mora com você ou não, não importa se é um parente distante, a sua família precisa servir a Deus, porque o plano de Deus não é somente com você, é com a sua casa. O plano de Deus é tanto com a sua casa, grava isso, é tanto com a sua casa que ele levantou você. Porque a expectativa de Deus é que toda a sua casa faça parte do mover que você está vivendo. Experimente o que você está experimentando. E ali, chegou para os filhos dele e deu uma cajadada, mas uma cajadada que não foi suficiente para gerar transformação. Eli fez isso aqui no filho dele, ó. Passou a mão na cabeça dele. E a Bíblia fala assim, o povo está falando de vocês. Vocês estão se deitando com mulher estranha. Vocês estão aprontando na hora de oferecer o sacrifício. Você está dando um mau testemunho. E isso não condiz com o exercício sacerdotal. E quando Deus vai punir Eli, irmão, Deus vai na jugular de Eli. Você viu as palavras, essas últimas palavras, foram as palavras de Deus. Você viu o que Deus disse? Deus está dizendo assim, eu vou romper com a linhagem sacerdotal da sua casa. Seus filhos serão mortos no mesmo dia. Gente, ninguém está preparado para o Velho Testamento. Porque todo mundo aqui já estava fulminado, já estava morto. As besteiras que a gente faz, as profanidades que a gente traz para o nosso meio, a nossa conduta, o que a gente às vezes comete. Gente, só Jesus para nos proteger, só o sangue dele. Porque se não fosse o sangue, irmão, Deus olhava e fulminava e dizia assim, não, você está demais, você já passou do limite. Você já passou do limite. E olha o que Deus fala. É interessante, né? Porque quando Deus fala firme, ele começa dizendo, assim diz o Senhor. A Bíblia também não diz, interessante, não tinha reparado isso, no versículo 27, quem é esse homem? Mas a Bíblia diz assim, e veio um homem de Deus a Eli, tá certo? Um profeta. Olha que choque aqui, não tinha reparado isso. Mas olha que choque, um profeta sendo usado para falar com o sacerdote. O sacerdote era a figura de Deus naquela época. Gente, isso aqui veio agora. O sacerdote era um pastor daquela época. O sacerdote, eu vou ser mais específico para abrir sua mente. O sacerdote era o presidente daquela época. O que o sacerdote dizia, tinha que fazer acontecer. As pessoas tinham que obedecer. Você negligenciar a voz do sacerdote, você está negligenciando a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o povo não falava, Deus não falava com o povo. Já pensou viver um tempo assim que Deus só fala através de um homem?
Era a época de Moisés. Por que Deus não falava com o povo? Porque o povo estava em pecado. Ah, nem Deus não fala com o pecador? Naquela época, não. Deus fala hoje por causa de Jesus. A misericórdia, a graça, o preço que Jesus pagou. Mas naquela época, Deus não se misturava, vou usar a expressão assim, com a gentalha, não podia. Deus escolhia um e falava com esse um. E agora, um homem de Deus aparece, justamente a santidade de Deus. Um homem de Deus aparece para exortar. Deus usa ele para falar com o sacerdote. E fala assim, ó, assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Que é o pai? Arão. A família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subi o meu altar. Olha que responsabilidade, queimar incenso e usar um colete sacerdotal. Se você quiser ver mais sobre isso, eu não vou adentrar aqui hoje, mas depois você pode ler lá coloquei aqui para passar para vocês, Êxodo 28 fala especificamente que o sacerdote tinha uma roupa incomum. Lê lá quantos fios de linho puríssimos, linho de ouro, era a roupa do sacerdote. Era alguém que, ao as pessoas olharem, sabia que era um sacerdote. Ele tinha uma conduta exemplar. A roupa do sacerdote era feita da melhor espécie. Ele tinha a imagem. Sabe por quê? Ele era a representação do próprio Deus. O apóstolo tem uma ministração bastante antiga, mas que é muito poderosa. Ele dá a explicação do que é que significa as 12 pedras no colete do sacerdote. Cada pedra tem um significado. E ele traz para o contexto que as 12 pedras significam os 12 discípulos de Jesus. Jesus na figura do sacerdote e as 12 pedras, as 12 representação dos 12, né, do discípulo de Jesus. E ali, depois, você pode ler em Êxodo 28, que fala mais sobre as vestes. E aí Deus continua dizendo: eu escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar incenso, para usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Olha que interessante, gente. Eli não zombou. Quem foi que zombou? Quem foi que zombou das ofertas? Os filhos. Os filhos de Eli, mas Deus vira para ele e fala assim: vocês. Deus não falou seus filhos, Deus falou vocês. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da minha oferta? Por que você honra? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Deus ficou chateado. Deus ficou muito triste. Aí Deus continua dizendo: deixando engordá-los com as melhores partes de todas as ofertas feitas de Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu prometi à sua família e à linhagem de seu pai que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Gente, Deus muda um decreto dele. Deus fica tão irado com a família sacerdotal, com a conduta daquela família, que Deus diz: Eli, eu vou matar os seus filhos. Eu vou destruir os seus filhos. Sabe por quê? Porque eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família, de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição da minha habitação. Aí ele diz mais embaixo:
E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. E morreu, gente. Deus matou o filho de um sacerdote porque eles serviram de forma indevida. É misericórdia mesmo. Essa palavra é uma palavra forte. Porque quantas coisas a gente está fazendo de forma indevida? Quantas coisas a gente está fazendo que Deus não pediu que a gente fizesse? De que forma eu tenho servido a Deus? Eu tenho cultuado a Deus? De que forma eu tenho feito a minha célula? O que é que eu faço? O que é que eu... Gente, eu falei para vocês que esses dias vão ser palavras fortes. Está sendo forte para mim. E eu sei que está sendo forte para você também. Mas o que é que a gente faz da semana antes de ministrar a célula? Qual conduta a gente está tendo? Qual prática a gente está fazendo? O que é que a gente tem falado na semana com as pessoas? O que é que os nossos olhos têm visto e desejado na semana? Porque você não é líder somente no dia da sua célula. O sacerdote não é sacerdote somente quando ele está ali fazendo o exercício que foi confiado a ele fazer e a sua família. Qual a conduta? Eu não estou dizendo que Deus vai te matar porque a gente passou dessa época e dessa fase, esse é Velho Testamento. Mas eu posso te dizer que áreas das suas vidas podem estar destruídas justamente por causa dessas brechas. Justamente por causa de má condutas. Deus pirou e disse assim, que negócio é esse ali? Eu te levanto como meu sacerdote e você honra mais os seus filhos. Como foi que Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus? Não punindo os seus filhos. Não dizendo a partir de hoje, vocês 2 são expulsos aqui do ofício sacerdotal. Vocês estão brincando com Deus. Não. Talvez Eli fez que não viu. Fez pouco caso, às vezes como a gente faz. É só uma vezinha, é só uma conversinha. É só um momentozinho. É só uma oportunidade aqui para eu ganhar dinheiro. Gente, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E Deus diz no versículo 38, 35, eu vou levantar para mim um sacerdote fiel. O que é que Deus está dizendo ali? Você não está sendo fiel para mim. Eu preciso de sacerdotes fiéis, que agirá de acordo com o meu coração e com o meu pensamento, alguém que seja conectado comigo. É praticamente impossível agir de acordo com o coração e o pensamento de Deus. Para muita gente isso é impossível. Mas Deus está dizendo, é esse tipo de sacerdote que eu quero. Que deseje o que eu desejo, que ame o que eu amo, que pense como eu penso. É por isso que você precisa tomar cuidado até com aquilo que você pensa, pensamento medíocre, pensamento de pobreza, pensamento de escassez, pensamento de crença limitante. Cuidado, porque se você é um sacerdote, se você é um líder é um sacerdote, gente. Não pensa que o sacerdote só é alguém que é o pastor, alguém que está no altar. Não, você faz o exercício de um sacerdote. Casado, você é o sacerdote da sua casa. Solteiro, você é o sacerdote da sua mãe, do seu pai, se eles não conhecem a Deus. Que sacerdote tem sido você? Vou falar isso aqui, antes parece até difícil, mas tem sacerdote que está mandando o parente tomar não sei aonde. Vai pro raio que o parta. É o sacerdote. Eu achei tão lindo. Minha tia me desafiou esses dias.
Fiquei chocado, porque eu não esperava. Ela comprou uma casa no interior. E toda vez ela tá me chamando para ir lá para conhecer, tá me chamando para conhecer. Minha tia, preciso parar um tempo para viajar, para poder passar um tempo lá. Eu vou ver direitinho, vou passar para você. Quando ela pegou a chave, sabe o que ela falou? Ela falou assim, eu não vou alugar enquanto você não for lá orar. E o que é que eu vou ter que fazer? Mas é que eu vou gastar um dia. Eu vou investir um dia para ir lá, para poder orar pela casa dela. Porque faz parte do meu ofício sacerdotal. Gente, como é que está a sua casa, hein? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua família? Eu não quero. Como líder, eu te dou essa direção. Que você faça a célula com a sua família destruída. Montando uma imagem, às vezes, né? De líderzão. Não, agora é hora da célula aqui. Para tudo aí. Silêncio aqui em casa. Vou lavar minha cara. Vou dar um sorriso que não existe dentro de casa, mas que tem que existir para o líder, porque você tem que dar uma satisfação. Eu tenho que fazer. Estou fazendo célula. A célula eu não posso deixar de fazer, não. Mas sua casa pode ser destruída. Seus tios podem morrer viciado em droga, em bebida. Sua mãe, seu pai, que às vezes você não visita. Que exemplo! Gente, deixa eu te contar algo. O reino espiritual trabalha através de legalidade. Quer ter autoridade no reino espiritual? Tenha legalidade. Não estou falando de autoridade, estou falando de legalidade. A autoridade vem com legalidade. Você nunca vai ver alguém no reino espiritual com autoridade que não tenha legalidade. O que é legalidade? Você está o quê? Um exemplo mais fácil. Você está legal. Fui parado numa blitz. Vou entrar em desespero? Não. Por quê? Estou legal, irmão. Pode visitar o carro todo. Pode vistoriar o carro todo. Mas quando eu não estou, irmão, eu fico, ai meu Deus do céu, que não sei o quê, eu perdi o documento, eu deixei em casa. Aquele velho bara, né? Eu fico nervoso. E se a gente, escuta isso, se a gente está executando o nosso ofício com legalidades, com brechas, com algo que precisa ser resolvido, você está exercendo o seu ofício sem autoridade. E sem autoridade, Jorlan pode falar isso, ninguém vai te ouvir. As pessoas te escutam, mas não vai te ouvir. Você entende o poder de Jesus agora? Não tem nada a ver, porque Jesus é Deus. Tudo bem, Jesus é Deus, mas ele veio como homem. E como homem, ele teve autoridade, porque tinha uma vida legal. O que Jesus falava acontecia como homem, não era como Deus. Porque ele era legal. Você não via Jesus em boteco, você não via Jesus se relacionando com prostituta, você não via Jesus xingando, você não via Jesus se misturando com as coisas que não condiz com a realidade dele. Pô, Daniel, você foi profundo agora, então não posso pecar, não posso ter brecha. Não, tem o sangue de Jesus hoje, graças a Deus por isso. Mas o que Deus pede é, você precisa agir de acordo com o meu coração e com o meu pensamento. E a pergunta de hoje é essa para você. A sua academia, você tem sido um sacerdote? A gente trouxe exemplo aqui do que é ser sacerdote. Você tem servido as pessoas? Sacerdote é isso, é servir as pessoas. Às vezes passa, não abre a porta para ninguém. Deus, em novembro, me fez usar essa pulseira aqui. Consegue ver o que está escrito? Pulseira antiga. Vendeu num congresso de homens que teve na igreja. E aí, falei assim, puxa, vou começar a usar essa pulseira em novembro. Em dezembro veio o Ministério de Voluntários, que tem tudo a ver, né? Serviço. Eu sou o terceiro. Aí uma vez, isso aqui chama muita atenção, você não tem noção. Se vocês querem ler o que tem aqui. Eu fui na padaria, comprei o pão. A menina falou assim,
Por que eu sou o terceiro? É a pergunta que todo mundo faz, né? Inclusive o pessoal lá do trabalho, no jantar que a gente estava, no almoço que a gente estava, no restaurante, eu tive que explicar o porquê que eu era terceiro. E muita gente não consegue entender, porque a lógica do mundo é, eu sou o primeiro. Aí foi engraçado, porque a menina do caixa da padaria, ela também era cristã. Ela falou assim, eu tenho uma camisa que diz assim, eu sou o segundo. Primeiro Deus e segundo eu. Eu falei, tá certo também. Mas a ideia de eu ser o terceiro é que é primeiro Deus, segundo você e terceiro eu. Essa é a ideia do sacerdote. Primeiro, o que Deus me dá, o que eu entrego para Deus, o que eu ofereço para Deus. Depois, as pessoas que eu represento, que eu fui levantado por Deus para guiar. E terceiro, eu. Como a gente faz nossos planos, hein, como sacerdote? O que é que vem primeiro? Será que é a casa? Será que é o concurso? Será que é quanto você vai ganhar? Será que é quanto vai ser benéfico para você? O sacerdote não pensa assim. Que tipo, gente, de sacerdote nós estamos sendo? Qual exemplo que a sua casa, que a sua família, que você tem dado dentro da sua família? Eu estava assim uma época, tendo tempo para tudo, menos para minha casa, para minha família. O que é um sacerdote? O sacerdote é um intercessor. Vou te explicar de uma maneira rápida o que é ser um sacerdote. É um exemplo, John. John tem um amigo que procura ele, fala assim, John, estou com essa situação aqui, estou com um vício em pornografia. John, eu não consigo sair, velho, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso me livrar disso. Só que esse cara, por si, ele não consegue orar. Ele não consegue buscar a melhora dele. Porque ele não tem nenhum relacionamento com Deus. E aqui entra a figura do sacerdote, que é um intercessor. É como se aqui existisse Deus, aqui existisse John, e aqui estaria o rapaz que pediu ajuda a ele. Por que John está no meio? Porque John pega a dificuldade e apresenta para Deus. Pega a dificuldade e apresenta para Deus. Esse é o ofício do sacerdote. De levar a causa, a necessidade, o problema, a debilidade da pessoa e ser um intercessor, um mediador. E como é que eu faço isso? Orando, buscando, clamando a Deus, rogando a Deus. Você vai ver que muitas versões da Bíblia, muitas palavras na Bíblia, Jesus está rogando pelos discípulos dele, está rogando por uma causa. Rogar não é a mesma coisa que orar. É um nível de oração mais intenso, mais profundo. E quando John se posiciona para rogar, para interceder, essa é a missão do sacerdote. E eu quero te perguntar hoje, qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você intercedeu por uma situação na sua casa, na sua família, no seu casamento, que você parou e disse assim, a missão que Deus me deu de ser sacerdote, eu preciso executar? Os casados aqui, para aqueles que vão casar, eu vou te falar algo. Vão existir coisas na sua família que só serão rompidas com a sua oração. Com a sua... Mas por quê? Você pode ouvir a mulher também. Porque a unção sacerdotal veio sobre você, não veio sobre ela. O que é uma disfunção dentro de casa? Você já deve ter visto algum casamento assim. É quando a mulher assume o papel que não foi entregue para ela. Infelizmente, isso acontece também no meio cristão. Família que está desalinhada, a função de cada... A mulher é ajudadora. A mulher é protetora, a mulher é intercessora,
Mas sacerdote é o homem. Então, se você está aqui, sua mulher está cumprindo o seu papel, Deus está dizendo para você hoje, assuma a sua posição. Assuma o seu papel. Sabe por quê? Porque enquanto você não assumir o seu papel, o diabo faz o que quer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Sabe por quê? Porque não tem sacerdote. Quando o sacerdote se levanta, é como um leão que está rugindo, irmão. Saia daqui, Satanás, minha casa é guardada, minha casa é protegida, o sangue de Jesus está sobre a minha casa. Faça um experimento de impor as mãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E tem homem que tem voz, mas não tem autoridade. Você entende isso? Gritar não é autoridade. Irmão. Dizer o que tem que fazer não é autoridade. A voz de um sacerdote é uma voz carregada de unção. Respaldada por Deus. E às vezes a gente tem autoridade com o discípulo, mas não tem autoridade dentro da nossa casa. É fácil ter autoridade com outras pessoas, mas e dentro da sua casa? As pessoas te escutam? A intenção de Deus foi fazer de cada um sacerdote. Você sabe qual foi o primeiro exemplo na Bíblia de falta de sacerdote? Sacerdócio? Quem adivinha aí? Adão no Éden? Adão no Éden. Quem teve voz? Como Adão, como sacerdote, eu chamava existência. Que negócio é esse? Deus não mandou a gente fazer isso. Mas quando, o que eu estava falando, quando há uma disfunção, irmão, é uma brecha para o inimigo agir. Gente, por que o diabo não foi falar com Adão, hein? Chega a me arrepiei aqui agora, porque isso eu pensei, sabe? Por que o diabo não foi falar com Adão? Porque Adão é a imagem do sacerdote, é a imagem de Deus. É a representação, o homem tem isso. Não que a mulher não tenha, a mulher também é a imagem e semelhança de Deus, mas Adão foi Adão que recebeu a unção para isso. Então ele foi no elo mais frágil. Mulher é isso aqui. Homem é isso aqui. Então ele foi no ponto fraco da família. Se assim eu posso dizer. Que a mulher também é forte. Mas um ponto fraco que eu falo é o ouvido. E quando era para existir sacerdócio, não houve. E quando não há... Gente, isso aqui não está nem na mensagem, tá? Quando não há sacerdócio, a queda, a destruição, a falência, a brecha. Eu vou voltar a repetir. Existem situações que podem estar acontecendo na sua casa pela falta do sacerdócio. Até mesmo na sua célula. Porque se tem legalidade, se tem brecha, você perde autoridade. Diga comigo, Deus fez de mim um sacerdote. No seu trabalho, Deus espera que lá exista um sacerdote. A ideia de sacerdote que a gente tem é alguém, né, que se veste de uma forma diferente, que tem uma Bíblia debaixo do braço. A ideia que a gente tem é um sacerdote que é alguém velho, né? Que é alguém que fica falando um bocado de coisa, tal, dos antepassados. Essa é a ideia que a gente tem. Mas foque no exercício do sacerdote. Foque no papel do sacerdote. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Quem pode ler, abrir aí e ler. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6.
Deixa eu ler aqui. Lê a partir da parte que ele fala assim, ele nos ama e nos libertou, para cortar mais. Está no meio aí, não sei qual é o versículo especificamente. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. A Bíblia dá o segredo do porquê que você é sacerdote, mesmo que você não se sinta. A Bíblia diz que é por meio de quem? Jesus. O sangue. É porque ele sabia que sendo sacerdote como naquela época era impossível. Por isso aqui já está no último livro da Bíblia, Apocalipse. Deus está dizendo, eu constituí você. Eu sei que você é pecador, mas Jesus te libertou dos pecados. E através do sangue de Jesus, eu te constituo sacerdote. Então coloca isso na sua mente e no seu coração, de que você é sim um sacerdote de Deus. É um sacerdote levantado por Deus. Agora, abra comigo aí Números, capítulo 18, do 5 ao 7. Outra pessoa lê aí. Para você entender o que eu falei aqui, de forma mais específica. Números 18, do 5 ao 7. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Tá certo, Rodrigo? É Números 18, do 5 ao 7? Oi, desculpa. Estava lendo número 5. Ah. 18, do 5 ao 7, né? É. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazer o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Deus é barril. Deus chama Arão e fala isso, irmão. Dizendo, essa missão, Arão, é sua e da sua casa. E ele diz mais, se entrar alguém estranho, eu vou fulminar. Não recebo. Não é que Deus faz acepção de pessoas. Não é isso. É que o povo estava em pecado e não tinha Jesus ainda. Deus não compactuava com o pecado ali, não compactua até hoje. Só que hoje tem um sangue que nos dá o livre acesso. Então, olha o que ele diz a respeito da responsabilidade do sacerdote. A responsabilidade é você cuidar do santuário, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Ou seja, o serviço do sacerdote blindava da desgraça cair sobre o povo e sobre os filhos de Deus naquela época. Deixa eu te contar um segredo. Muita coisa ruim poderia acontecer no seu trabalho. Só não aconteceu porque você estava lá. Muita coisa ruim estava destinada para acontecer na sua família, mas não aconteceu porque você estava lá, você faz parte dela. Não importa se você é crente e na sua família tem macumbeiro, tem espírita, tem o que for. Deus está guardando a sua casa por causa da unção que ele depositou sobre você. É a unção sacerdotal. Que o próprio Deus entrega para aquele que ele escolheu, para aquele que ele levantou. A missão do sacerdote era cuidar do altar. Porque se não tivesse alguém para cuidar, gente, o que teria de oferenda? O povo ia oferecer qualquer coisa. É por isso que ser um pastor é desafiador. Sabe por que o pastor é desafiador? Porque o pastor tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Não pense que é fácil, gente. Não pense que é fácil.
Porque tem igreja que quando o pastor fala qualquer coisa, as pessoas fazem assim, ó, e vai embora. Porque não querem ouvir a verdade. E essa missão, Deus entregou ao sacerdote. É por isso que você, como líder, precisa entender qual é a sua responsabilidade como sacerdote. Agora, você provavelmente diz tudo para seu líder, mas não diz nada para sua esposa. Tem medo de ficar de jejum, de ela dormir de calça, jeans. Fica com medo. Omite o seu sacerdócio. Ah, se eu falar, Danilo, é a maior confusão. Confusão maior é se você não fala. Quando você omite o seu sacerdote, se eu falar, a casa cai. Irmão, é melhor a casa cair, você cumprindo o que Deus pediu para você fazer, do que cair sem Deus. Não omita o seu sacerdócio. Não silencie a sua voz. Eu não estou mandando você brigar, eu estou mandando você falar aquilo que tem que ser dito através da unção que Deus depositou sobre você. Eu sei que Deus está falando com você da mesma forma que Ele está falando comigo aqui. E agora eu estou entendendo porque Deus quer que eu gaste tempo nessa mensagem. Porque a gente tem que alinhar a nossa vida. Ser líder, qualquer um basta dar o cargo. Mas aqui na nossa geração, que isso seja repassado para todos os discípulos, que você tenha essa mentalidade que a gente tenha. As pessoas às vezes só cuidam da parte liderança, da parte discípulo, como é que está a sua célula, como é que está... Mas como é que está a vida do cara, velho? Quando a gente vê, o cara já está desviado às vezes, porque a gente não tomou conta, porque a gente não exerceu o sacerdócio, porque a gente não ajudou esse discípulo a tomar conta da casa dele. E o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é cuidando de uma área da vida de vocês que talvez não cabe nem a mim. Mas Deus está me usando como canal para a gente ser afunilado, aperfeiçoado e crescer juntos. Precisamos cuidar do altar do nosso coração, da nossa família, da adoração que a gente recebe, que a gente entrega, perdão. A gente não pode entregar qualquer coisa. Você já viu que Deus não gosta de qualquer coisa. Se você fizer qualquer coisa para Deus, Ele não aceita, gente. Ah, Danilo, Ele aceita. Aceita hoje por causa da misericórdia. Mas você vai ficar na misericórdia para sempre? Tudo que faz é correndo, quando é para Deus. Se é orar... Agora, para pensar, um sacerdote. Se é orar, ora correndo. Se faz a cela, crava em 1 hora, cravo, não posso passar, não posso ir além. Às vezes Deus quer trabalhar, quer agir. Não, tem que ir aqui. Às vezes é 40 minutos, é meia hora. Terminar logo, que eu estou cheio de problema. Se vai para a igreja, é olhando no relógio. Pô, a pregação está demorando. Pô, o louvor demorou hoje. Às vezes vai para a igreja não na intenção de adorar a Deus, mas para encontrar as pessoas. Os amigos, para sair depois. Já passei por essa fase, eu sei como é. De se vestir, não para Deus, mas para mostrar para as pessoas que você está bonitinho, para você ouvir um elogio. Que sacerdote é esse? Que adoração é essa? Que fogo estranho é esse? E depois a gente fica perguntando por que isso está acontecendo? Por que está assim? Por que... É simples. Olha para você. Olha para a sua vida. Gente, guarda o que eu vou te dizer aqui agora. Eu aprendi
e levo isso como um dos princípios mais importantes da minha vida. Nunca queira ter sucesso fora de casa sem antes ter dentro de casa. É o sucesso mais frágil que um ser humano pode ter. Observe, escuta isso, observe todas as pessoas que você considera de sucesso e que essa pessoa é um sucesso. Repare se essa pessoa não tem uma família estruturada. Se não tem, em algum momento vai deixar de fazer sucesso. Porque o que sustenta o sucesso é uma base. E essa base não é dinheiro, essa base não é fama, essa base se chama família. Diga comigo, Deus quer que eu construa um altar na minha casa. Sua casa tem um altar? O que é que você faz no altar, hein? Quem pode dizer? O que é que você faz no altar? Adora ao Senhor, leva sacrifícios ao Senhor. Adoração, o que mais? Altar. Sacrifício, o que mais? Oração. Sua casa é reconhecida como uma casa de oração? Ou uma casa de tribulação? Misericórdia. Eu sempre oro a Deus, todas as vezes que eu oro pela minha casa, eu falo assim, Deus, que as pessoas, ao entrarem aqui, sintam a presença de Deus. Eu sempre orei assim, ó, antes de eu me casar, que a minha casa seja uma casa que tenha a tua atmosfera. Em tempo eu oro por cada cômodo da minha casa, eu vou meter na mão nos armários da cozinha, eu falo, Senhor, prospera, que não falte nada. Eu boto a mão na geladeira e falo, Senhor, que não quebre, que não me traga prejuízo. Senhor, guarda esse fogão, Senhor. Em tempo eu uso minha casa. Bota a mão na porta, Senhor, Deus, eu repreendo toda a inveja, todo olho grande, todo espírito maligno que venha para tentar olhar para as coisas da minha casa, para invejar. Em nome de Jesus, faço isso. Eu sou sacerdote, irmão. Essa missão Deus entregou para mim. Lore dorme cedo. Eu, às vezes, durmo mais tarde. Por ela dormir cedo, eu dormir tarde, eu estou fazendo outra coisa. Às vezes, a gente se desencontra para poder orar. E, geralmente, eu estou mudando agora. Geralmente, eu oro à noite. Mas agora eu estou transicionando para amanhã. Então, a gente passa um tempão sem orar. Quantas vezes eu já vi ela caindo de sono? Eu falei, amor, a gente precisa orar. Acorda. Acorda, se ajoelha. Vamos. Despertar, vamos orar. Se orar... se você orar sozinho não vai ter efeito? Tem efeito. Mas a oração em concordância... Quer que o inimigo pire, irmão? Ore com sua esposa, ore com a sua família. Tenha momentos com a sua família. Aquilo ali enfurece o inimigo, porque o alvo dele é a sua casa. Se ele consegue afetar a sua casa, ele afeta toda a sua vida. Travestis existem, drogado existem, viciado existem. Não é porque a droga foi bom em algum momento para ele. É porque houve alguma situação dentro da casa dele que levou ele a praticar isso. Você entende que não precisa de uma ação demoníaca? Existe uma desestrutura familiar. Mexeu na família, mexeu na sociedade. Mexeu na sociedade, mexeu na nação. Você está entendendo? Não sei se tem alguém aqui que é esquerdista. Está entendendo por que o inimigo odeia Bolsonaro? Porque ele defende o que o inimigo mais odeia, que é a família. Mostra para mim qual foi o presidente do Brasil, que defendeu, que falou, que expressou, que teve programa para a família como o Bolsonaro. Nenhum. Aí agora os políticos começam a imitar, porque viu que fez efeito. Porque eu defendo a família, porque eu tenho uma família, porque meu filho é isso. Tem político que pega uma mulher de fantoche para dizer, eu tenho uma esposa, para demonstrar para você que eu tenho uma família. Porque causa uma imagem melhor para a sociedade. Exemplo disso, gosto muito, é um excelente político, mas a ACM Neto fez isso.
Vai para o YouTube, não posso nem estar falando mais coisa. Mas é um exemplo disso. Tem muito casamento de fachada, meus amigos. Muito casamento de fachada. E, infelizmente, assim como Eli, sacerdote do Senhor dentro da igreja, tem muito casamento de fachada. Muita gente que a gente vê dar da mão, que em casa apanha. Eu já vi histórias. A mulher apanha. Tem homem também que deve apanhar. Misericórdia. Nenhum dos dois, né? Tanto o homem quanto para a mulher. Mas tem mulher também que não tem sabedoria nenhuma. Que ao invés de... Gente, eu conheço uma história. Escuta isso aqui. Que o cara... Tá lá na igreja, os dois. O cara não era cristão. O cara era do mundão. Droga, bebida. A mulher orando, 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 orando. O cara se converteu. Quem se desviou agora foi ela. Então, existem famílias que você vê, infelizmente isso é triste falar isso, mas não é porque está dentro da igreja, mas que está com uma família de ali, desordenada, desestruturada, na frente do líder. Como é que vocês estão? Quem lembra aqui da consolidação que a gente fez de casal? Irmão, nível hard. Nível hard. Passamos um ano. Quando terminava as reuniões, eu falava, Lorena, Jesus, o negócio é muito mais lá embaixo do que o que a gente pensa. Reuniões tensas, de choro, de curas, de feridas, de libertação, de confessar um para o outro, de falar coisas que não falou para ele. Momentos tensos. E, às vezes, na frente da liderança, mostra uma coisa, mas quando chega em casa, o pau quebra. O pau quebra. Tudo desanda. Diga assim comigo, eu sou um sacerdote. Abra comigo Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Eu não sou de usar muito texto nas mensagens, mas eu preciso te mostrar. Quem pode ler aí? Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Outra pessoa que não leu. Porque os lábios... sacerdotes... Jogue duro, Bill, jogue duro. Vai lá. Ele já leu, Jonathan. Pode ler, Matheus. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles, para saber o que é direito. Pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Beleza. Quem tem NVI aí, que está mais diretão? Se você puder mudar aí, Matheus. Na NVI? NVI aqui. Vai lá. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. O que é que você tem dito, hein? O sacerdote fala o que Deus revela para ele. O sacerdote, a Bíblia diz isso, ele é um mensageiro de Deus. E às vezes ele tem sido mensageiro de más notícias, de caos, irmãos. O sacerdote do Apocalipse, a gente às vezes, é um tal de não vai dar certo, é um tal de não vai conseguir, é um tal de tô sem dinheiro, é um tal de escassez, é um tal de tô duro, é um tal de que acabou, é um tal de tá faltando. Gente, mensageiro de Deus, acorda em nome de Jesus. Ah, Danilo, eu não sei o que falar. Talvez está precisando ouvir, parar para ouvir a Deus. A falta de palavra é a falta de ouvir o que Deus está dizendo. Porque se você está ouvindo algo que Deus está dizendo, você vai falar o que ele te disse.
E quando você não ouve, você fala o que você acredita, o que você acha que é a verdade. Então, sacerdote, Deus está dizendo hoje, pare mais para poder me ouvir, pare mais para poder orar, pare mais para gastar tempo na minha presença. Gente, o convite de Deus hoje é para a gente mudar a imagem que a gente quer bancar de sacerdote e começar a viver, de fato, uma vida sacerdotal. Sabe qual é o convite de Deus hoje? É para viver o que a gente está pregando. Essa também é uma das coisas do sacerdote. Falar é fácil, mas você vive o que você fala? Toda semana você está ensinando aí um bocado de coisa. Você deve ser até um mestre no ensino aí. Você está aprendendo um bocado de coisa. Mas aquilo que você está falando na sua célula, você está vivendo na semana? Gente, dizer o que tem que fazer é a coisa mais fácil que tem. Talvez esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive como líder. O primeiro desafio que eu coloquei para mim. Eu falei assim, eu nunca vou falar o que eu não estou vivendo. Toda vez que eu estava pregando, falando, aí eu ia dar um exemplo assim, aí eu parava dentro de mim, eu falava assim, você faz isso? Aqui entra, escuta isso aqui, aqui entra a autoridade e o poder da sua mensagem. Quando alguém fala algo que não vive, é como se a sua palavra fosse fraca no reino espiritual. Mas quando você prega o que você vive, irmão, isso é um poder extraordinário na mensagem. É por isso que você vê pregadores que às vezes falam pedrada, fala algo errado, expressa mal, se veste mal, mas ele tem exemplo. Quando ele tem exemplo, ele consegue transformar a vida das pessoas através da mensagem dele. Eu lembro de uma vez, eu estava com algum discípulo aqui, eu não lembro quem. Estava no pergolado da igreja, chegou um cara vendendo umas camisas. Só que quando ele apresentou as camisas, a camisa até boa e bonita, só que ele não estava usando a camisa. E eu falei assim, como é que você quer me vender algo? Falei para mim, né? Como é que você quer me vender algo que você não está usando? Não sei como é o pano da camisa, não sei como a camisa fica no corpo. Ele não foi o quê? O exemplo. Porque ele não foi exemplo, não me atraiu. Não me convenceu. Então, tem muita gente com muita mensagem boa, vendedor de máscara sem máscara, é a pura verdade. Tem muita... Aí você fica assim, Danilo, não sei pregar, não sei separar tópico, não sei nada da Bíblia. Você tem exemplo? Vai fundo. Vai fundo. Aqui era a diferença de Jesus para os sacerdotes daquela época. Os fariseus daquela época. Sabia muito, fazia nada. Jesus fazia muito e não precisava demonstrar o que ele era. Precisava rotar a santidade. Precisava andar vestido. Jesus era simples. Talvez andava com a calça pescando, uma camisinha aqui aberta, pá. Cabelo no grau, os olhos verdes, é o que dizem, né? Mas Jesus, pelos estudos, não é naquela pegada. Mas tinha exemplo, falava o que vivia. Falava o que vivia. O sacerdote é esse mensageiro. E qual o papel do sacerdote? É estabelecer aliança. Ser justo. Trazer a paz. É abençoar. É entregar adoração. É ser fiel. É engraçado. Às vezes a gente se debate com alguma situação, talvez na família, com os amigos. A gente está ali, na situação ali, aí alguém está doente. Qual a nossa ação imediata? Leva para o médico. Bora, leva para o médico. Tem uma coisa errada disso? Não. Mas você, como sacerdote, podia orar por ela. Pode orar por ela. Pode ser um canal de Deus. Quantas mensagens são presas dentro de você? Porque você está com medo, porque você não se sente pronto, você não se sente preparado para poder falar. Começa falando na sua casa, irmão, porque quem fala na sua casa tem autoridade fora da sua casa.
Diga comigo, eu sou um sacerdote. Estou finalizando. O sacerdote é um homem que vai diante de Deus, recebe o divino e libera o divino. Vou repetir. O sacerdote é um homem que vai diante de Deus, recebe o divino e libera o divino. É isso que você tem feito? É isso que nós temos feito? Danilo, faz tempo que eu recebi algo para entregar para outras pessoas. O que eu estou falando aqui de divino não é um eis que te digo, não é uma mensagem, não é uma palavra. É quando eu oro e Deus me dá paz. E eu tenho paz para distribuir para as pessoas. Mas não a paz desse mundo. É a paz que Deus dá. A alegria, a plenitude, a prosperidade. E eu estou o quê? Como sacerdote, liberando na minha casa e liberando para as pessoas. Liberando na minha casa e liberando para as pessoas. Que tipo de sacerdote é você? Você está fazendo parte da família de Eli ou da família de Arão? Pode colocar o fundo aqui, a gente vai orar agora. E eu creio, gente. Eu creio. Eu venho para cá, eu quero que você entenda isso. Eu estudo a mensagem. Eu gero algo no meu coração. Todas as vezes que eu vou ministrar, seja G12, seja culto, é a mesma expectativa. E eu venho para cá com o meu coração aberto para o que Deus tem para falar. Ainda que eu tenha algo montado, eu venho para cá para poder receber junto com vocês. Eu não venho para cá dizendo assim, eu vou trazer essa palavra. Não, eu estou sendo ministrado aqui também. Eu sei que Deus trouxe algo ao seu coração. Eu falei, Ele está querendo tratar a gente. Eu sempre prego sobre liderança, um dos meus pontos fortes aqui. Agora Deus está querendo tratar algo no nosso individual. O sucesso que você vai ter como líder vai depender muito da testemunha que você é, do sacerdote que você é. E para a semana eu vou falar sobre o profeta. É de dois lados. Que tipo de sacerdote é você? Eu queria que você começasse a pensar agora. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito quando ninguém está olhando para você? Se tivesse uma câmera na sua casa, que mostra a sua vida de segunda a segunda. Na verdade tem, né? Uma câmera que nunca desliga, que é Deus. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo, gente. Ele está vendo, sabe o quê? A gente priorizando mais outras coisas do que Ele. Ele está vendo quantas noites você perde de sono para outras coisas e não para Ele. Ele está vendo quantas vezes você deixou de orar, mas priorizou a Netflix, priorizou a academia. Um sacerdote que não sacrifica. Um sacerdote que não se esforça. Um sacerdote falho que brinca às vezes com a voz de Deus. Porque tantas vezes Deus já falou, já direcionou, dizendo, não faça isso, eu não quero que você entre nisso, eu não quero. Mas a gente persiste. A gente baixa o volume da voz de Deus e aumenta o volume da nossa vontade, do nosso sonho. Que tipo de sacerdote eu e você tem sido? Será que o nosso coração está em Deus, gente? Que tipo de crente a gente está se tornando? Que tipo de exemplo a gente está se tornando para os nossos discípulos, para a nossa família? Será que você não está errando, servindo mais a seus discípulos do que a sua casa? Teve uma vez, logo quando eu abri minha célula,
Eu fiz uma lista em um caderno com o nome de todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos que eu tinha contato. E toda noite eu orava com minha mão de óleo, toda noite eu orava, falava essas pessoas para minha célula. E teve uma dessas noites, quando eu terminei de orar, Deus me deu uma palavra, que todas as vezes que eu vou ministrar sobre família, essa palavra me marca muito. Está lá em 2 Timóteo, que diz assim: quem não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que os incrédulos. Foi inútil fazer um bocado de coisa para muita gente. Sua casa está destruída. Nós vamos orar aqui. E para essa semana, Deus vai colocar, se Ele já não colocou algo no seu coração, para essa semana que você precisa fazer. Você vai iniciar nessa semana. Se Ele não colocou, nós vamos orar. Deus vai falar com você. Vai subir a sua lição de sacerdote. Talvez você tirou a sua roupa de sacerdote e guardou no guarda-roupa. Deus está dizendo, pegue ela de volta. Pegue ela de volta. Estes fala de autoridade. Uma luva de boxe. E ao tirar, é um sinal que você está dizendo que jogou a toalha. Nós não podemos ser, gente, o sacerdote da parábola do bom samaritano. Talvez estava ocupado ali, talvez estava chegando atrasado no culto. Talvez tinha alguma coisa importante para fazer para a vida dele. Talvez estava preocupado com o sermão que ele tinha que dar e se esqueceu do mais importante, que eram as pessoas. A Bíblia é muito clara. Eu tenho uma pregação sobre isso. Da vez que eu ministrei Mies, a Bíblia diz: ele viu. Olha que detalhe importante. Ele viu e não fez nada. A pior dor que existe é a indiferença. É você ver a sua família precisando de você e você não fazer nada. É você ver o seu filho trilhando um caminho que não é um caminho do Senhor e não fazer nada. É você ver a sua tia, o seu tio drogado, bêbado e não fazer nada. Isso me incomoda, gente. Às vezes chegou um momento na minha vida, uma época, que ir na casa de minha avó me incomodava. Porque eu via muita coisa e muita coisa eu não podia fazer. Mas eu comecei a buscar em Deus o que é que eu poderia fazer. Porque eu sou um sacerdote. E no ano de 2013, foi o ano da família na igreja. Sabe o que foi que Deus colocou no meu coração? De eu fazer 12 cultos em cada casa da minha família. Cada mês eu fazia um culto na casa de alguém. Gente, eu prego para 5.000 pessoas fácil. Mas minha casa é extremamente desafiadora. Não é porque eu fico com vergonha, não é porque é difícil, não é isso. É porque as pessoas que estão sentadas ali me conhecem. Ali eu não posso falar nada do que eu não faço. Porque se eu falar alguma coisa que eu não faço, eles me conhecem. Foram 12 cultos. Cada dia uma casa. Deus vai te falar, se já não te falou, o que você tem que fazer como sacerdote. Pode ser na família, pode ser na sua célula, pode ser com a sua vida, pode ser uma postura sua, pode ser algo que você tenha fazer, está fazendo que não agrada a Deus. Para essa semana. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, nós somos sacerdotes. Tua palavra diz isso, Senhor. Que o Senhor nos escolheu
para ser reis e sacerdotes. Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que omitimos, ó Deus, o chamado que o Senhor nos entregou. Por todas as vezes que nós silenciamos a tua voz, silenciamos o exercício que o Senhor entregou para que a gente pudesse fazer. Pai, nos perdoe por todo o pecado cometido contra o Senhor, por todo o desleixo com a tua obra, por todas as vezes que eu murmurei contra a minha igreja, contra os meus pastores, contra a célula, contra as vidas que o Senhor me entregou. Pai, me perdoe, não foi postura de um sacerdote. Às vezes que eu falei mal do meu líder, do meu discípulo. Não, Senhor, não é isso que o Senhor espera de mim. Todas as vezes que eu fui rude, ó Deus, com as pessoas à minha volta. Todas as vezes, Senhor Deus, que eu feria as pessoas com as minhas palavras. Às vezes que eu bati em alguém, Senhor Deus, que eu agredi com as minhas palavras. Perdão pela minha impaciência. Perdão, Senhor Deus, por agir como um filho de Eli às vezes, que brinca com as tuas coisas. Não credibiliza, Senhor Deus, o teu reino, nem a missão que o Senhor nos entregou, Pai. Perdão pela falta de preparação. Eu me preparo para tudo, Senhor Deus, nessa vida, menos para as tuas coisas. Eu vou empurrando, eu vou fazendo quando der. Eu oro quando eu posso, eu oro quando eu preciso. Eu oro olhando no relógio. Que sacerdote é esse, Senhor? Eu não quero ser esse sacerdote que não gasta tempo na tua presença. Até para jejuar. Coloca empecilhos e dificuldades, se esquece. Pai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. O Senhor espera de nós, Senhor Deus, um sacerdócio fiel, um sacerdócio, ó Deus, que tema o Senhor. Perdão pela capa, Senhor. Perdão pela roupa de sacerdote que nós tiramos e colocamos uma capa, Deus, para escondê-la, Pai. Com vergonha do Senhor, com vergonha, Senhor Deus, de dizer que é crente, simplesmente para ser aceito pelas pessoas. Não é esse sacerdote que o mundo precisa, meu Deus. Arrogante, mentiroso, não é esse, Pai. Não é esse que eu quero, meu Deus, ser ou viver. Não é o sacerdote que ora por todas as pessoas, menos pela sua esposa, pelos seus filhos, menos pelos amigos do trabalho. Eu não quero ser uma farsa, Deus. Eu não quero ser uma mentira, Senhor. Nós não queremos, Senhor. Às vezes até pedir oração para outras pessoas. Simplesmente porque a gente não tem a vontade de orar, o desejo de orar. Então fica mais fácil pedir para outras pessoas fazer. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu sou o seu sacerdote. Senhor Jesus, me ajude a ser um sacerdote conforme o Senhor é. Jesus, transforma a minha vida. Me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra o que eu preciso deixar de fazer. Senhor Jesus, hoje eu visto novamente as minhas vestes sacerdotais, porque eu sou o teu sacerdote nesta terra. Use a minha vida para a glória do teu nome. Amém. Para a gravação, por favor. Amém.